História certa. Eu vou cobrir você para que o seu coração tenha paz, para que você tenha paz nas suas circunstâncias, para que Deus venha proteger, guardar. É isso. Vamos estar dando essa cobertura aí, que isso é o máximo de nós. A cobertura é o máximo de nós. É o que de mais valioso temos para dar para você depois da palavra de Deus. É a cobertura. É isso. E vamos estar nessa fé, guerreando por essas pessoas poderosamente. E você que quer entrar, que quer colocar-se debaixo dessa cobertura, para aquelas pessoas que têm semeado, que querem semear nesta obra, nos ajudando a mantê-la. É uma forma de retribuirmos de maneira poderosa na vida delas. É o nosso combate. É isso. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5, onde eu quero trazer uma breve palavra para os nossos corações. Estamos ao vivo aí pela live no Facebook, na página da igreja. Estamos ao vivo para todo mundo aí. Só é você entrar lá como Igreja da Virtude do Espírito de Deus. E você vai estar aí conosco na live. E eu peço a você que está conosco que compartilhe, levando esta palavra ao necessitado, ao aflito, ao que precisa ouvi-la. Porque muitas pessoas vão ver, mas vão passar por cima. Mas outras não, as que estão necessitadas, elas vão parar e vão escutar e vão serem iluminadas pelo poder de Deus em suas vidas. E às vezes você é o canal para isso. Às vezes você não sabe o valor de você compartilhar. Se você apertar 2 vezes aí no seu dedinho e compartilhar essa live. Então é isso. Bendito é o Senhor. Irmã Marie Ferreira, a paz do Senhor, a paz, meu irmão. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então é isso. Vamos de palavra de Deus para o meu, para o seu coração, para mim e para a sua vida. Romanos 8, 5 diz a palavra: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Presta atenção. O que é esse viver, Esse viver é comportamento, é atitude. Isso aqui está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Isso aqui não é para as pessoas que estão no mundo, não. É para a igreja essa carta foi escrita. Por que ele está falando isso? Porque o homem, ele é justificado no Espírito. E o homem também, o Paulo vai pregar aqui no capítulo 6, que a velha natureza carnal do homem, ela foi sepultada com Cristo. Ele fala lá em Romanos 6, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, que é a natureza do pecado, foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado, quer dizer, esse corpo sujeito ao pecado é o comportamento, sujeito ao pecado, fosse destruído, quer dizer, aquele comportamento pecaminoso foi destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Olha só o que a palavra de Deus diz.
que a obra de Cristo sepultou a natureza pecaminosa. Meu querido, há 3 processos, de redenção do homem, de justificação. 3 processos. O primeiro é a justificação no Espírito, é a ressuscitação do Espírito. É a vida que o homem recebe no Espírito. Essa vida é a motivação por Deus. É o acesso a Deus novamente. É a primeira justificação do homem. A segunda é a justificação na natureza. Nós somos justificados no Espírito e na natureza. Natureza é alma, natureza é pensamento. Você entende isso? E a terceira justificação, ela é o resultado das 2 primeiras. Se nós estivermos vivendo as 2 primeiras, a terceira ela é fruto, que é a justificação no corpo. O comportamento perfeito. O comportamento na justiça, na verdade, na justiça e na santidade proveniente da verdade. É isso. Esse é o comportamento que Deus quer para mim e para você. Um comportamento de justiça, de santidade, proveniente, significa por intermédio da verdade, da palavra de Cristo. Presta atenção. O comportamento acertado, a redenção no corpo, não é se submeter às regras e normas religiosas. O comportamento, a justificação no corpo é você viver a justiça, uma vida justa, uma vida em santidade que provém do conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Você entende isso aí? É Cristo Jesus. Ele é esse resultado para nós. Você entende isso? A palavra dele produz isso em nós. É por isso que a palavra de Deus diz: a fim que frutifiquemos para Cristo. Porque é fruto, o fruto é natural. Os frutos do Espírito, quando o homem recebe a justificação no Espírito e na alma, os frutos do Espírito vão se manifestar no corpo dele. Não vai ser um esforço para o homem viver a justiça e a santidade. Não vai ser. Porque ele tem conhecimento da verdade e isso vai ser natural. Natural. Ele sepultou a natureza que trazia o pecado. Então Paulo ele diz aqui no versículo 5 de Romanos 8, os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Presta atenção. Aleluia. Essa natureza carnal é a motivação carnal. Tudo depende do seu comportamento. Nós sabemos que nós fomos perdoados por Cristo, por Deus, em Cristo Jesus. Nós sabemos que nosso espírito agora é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, Deus perdoou e nos fez nova criação. Nos deu um espírito novo. Você entende? Uma motivação nova. Nós sabemos disso, que temos essa justiça de Deus em nós, que nos justificou de toda imundícia, de todo o pecado que vivíamos. Só que é necessário, nós permanecermos na fé, permanecermos no conhecimento de Cristo, buscarmos esse conhecimento, para que nós venhamos manter a natureza do pecado sepultada. É isso. Porque se você não buscar a palavra de Deus, o conhecimento,
a natureza pecaminosa, você vai se comportar fora da palavra. E esse comportamento fora da palavra vai fazer com que a natureza pecaminosa ressuscite. É isso. É por isso que ele diz, os que vivem, os que se comportam segundo a carne, segundo a razão, a lógica. A palavra de Deus não é razão, não é vida lógica, não é vida racional. Se um cristão se comporta somente na razão, a natureza pecaminosa, a natureza do pecado vai ressuscitar nesse cristão. Ele vai perder a sua essência de Deus, ele vai cair da fé, ele vai voltar à imundície. Você está entendendo isso? Se uma pessoa que serve a Deus hoje, ela vive só na razão, só vive na razão, não vive a palavra da fé, o sobrenatural de Deus, não crê no sobrenatural, porque o primeiro passo não é viver, é crer no sobrenatural, é crer no milagre, é crer no poder de Deus, é crer na autoridade, no poder do nome. Tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual. Você crê na posição que você está, na autoridade que você tem, no poder que você tem. Você crê em quem a Bíblia diz que você é. Isso é viver uma vida espiritual. Você lidar com os problemas da maneira que a Bíblia instrui você para lidar espiritualmente. Isso é uma vida espiritual. Isso é você se movendo na fé. O problema é que o problema não pode chegar na vida das pessoas que elas só buscam a razão. A razão é a provisão humana. É verdade que nós temos que fazer uso da provisão humana, mas isso não tem que ser o absoluto para nós. Quando a provisão humana falhar, muitos perdem a esperança. Muitos dizem, eu vou morrer, não tem mais jeito, sabe por quê? E às vezes essas pessoas são pessoas de dentro da igreja. Se o médico diz que vai morrer, pronto, elas aceitam. Porque elas não conhecem a provisão de Deus. Elas não vivem pela mentalidade do Espírito. Então as pessoas que vivem assim, essas pessoas ainda não estão circuncidadas na alma. Essas pessoas não estão justificadas na alma. A alma é rebelde, a alma não pode agradar a Deus, porque é o pensamento, o intelecto, você entende? A razão, o raciocínio. É isso. Essas pessoas não podem agradar a Deus. É o que diz a palavra. Então ele disse aqui, os que vivem segundo a carne. Uma vez que você está em Cristo, que você aceita Cristo, você tem que viver agora segundo a vontade do Espírito. Segundo não, de acordo com a vontade do Espírito. As pessoas estão aceitando a Jesus Cristo e estão permitindo ser subjugadas pela carne ainda, pela razão, se colocam debaixo de um padrão racional. A alma nunca é transformada. São pessoas perdoadas que vão começar a acumular pecados sobre suas vidas novamente. Sabe por quê? Porque não vivem a fé. E você só é justificado pela fé. São pessoas que vão ser escândalo, mau exemplo, vão ser joio. São pessoas que vão ficar para serem salvas na tribulação, na grande tribulação. Por quê? Porque nunca se permitiram ser transformadas na natureza. Permitiram que a natureza carnal, a natureza do pecado ressuscitasse, porque nunca se interessaram pelo aprendizado, pelo conhecimento. É isso.
As pessoas pensam que é só aceitar Jesus e pronto, está garantido. Você vai continuar sendo uma velha criatura dentro da igreja, porque não permite o agir de Deus na sua alma, que é na sua mente, na sua natureza, nos seus pensamentos. Você entende isso? Pessoas que ignoram o culto, ignoram o aprendizado, ignoram o ensinamento e não sabem o que estão perdendo na vida. Estão fechando a porta de salvação para elas. Você pensa que você prejudica o pastor? Nossa motivação, pelo menos a minha motivação é Deus. É isso. A minha motivação é Deus. Aleluia. Então ele disse aqui, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Significa, uma mente é uma alma voltada para as vontades da natureza carnal. É alguém dentro da igreja que só vive o que o mundo oferece. Só pensa no que o mundo oferece, só busca como solução o que o mundo oferece, suas motivações é só no que o mundo oferece. E quando eu falo o mundo oferece, não é as coisas mais do mundo não, é as coisas boas também que o mundo oferece. A motivação dessas pessoas só é isso. Você entende isso? É isso. Tem a sua mente voltada, orientada para isso. Não se motiva em Deus. Não tem alegria na palavra, não tem alegria no louvor, não tem alegria na comunhão, não tem alegria na perseverança, na fé, no desafio. Não tem alegria na comunhão. É isso. Bendito é o Senhor. Então, os que vivem segundo a carne é comportamento. Alguém que aceita Jesus, alguém que está dentro da igreja, mas só se comporta na razão, porque carne aqui é razão. Carne aqui não é prostituição, adultério, imoralidade, não. Carne aqui é razão, raciocínio lógico, aquilo que o mundo oferece, porque o que Deus oferece é espírito. As coisas de Deus é espírito, as coisas dessa era é razão, é carne. O camarada a motivação dele é dinheiro, é ganhar dinheiro, a motivação dele é o trabalho, a motivação dele é conquistar isso, aquilo, a motivação dele é passear, é ir para um banho, tudo isso nos é permitido. Mas as nossas motivações não tem que estar só aí. Nós temos que reservar o tempo para as coisas de Deus. Se você não reserva um tempo para as coisas de Deus, coitado de você. Porque as coisas do mundo roubarão esse tempo inteiro. E você não precisa reservar tempo para as coisas do mundo, não. Elas se introduzem sozinhas na sua vida. As motivações do mundo introduzem na sua mente, no seu coração sozinho. Deus não. Deus espera que você priorize. Meu amigo. Sai desse engano aí. Porque eu aceitei Jesus. Eu não deixei Jesus, não. Eu ainda continuo valendo. Eu aceitei a Ele. Mas a sua alma, a sua natureza, a velha natureza já ressuscitou em você. A natureza do mundo, a natureza da razão. Você precisa da justificação, da transformação na mente, da renovação dela. O que a palavra de Deus diz em Efésios 4? Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despir do velho homem, a velha natureza, o velho pensamento que se corrompe por desejos enganosos, e a vos revestir do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Você vê? O novo homem já foi criado. Esse novo homem é uma nova mente, é uma nova natureza, já foi criado. Mas é você que tem que se revestir dele. Você entende isso? Você quer saber a prova disso? Quando uma pessoa aceita Jesus, vamos dar um exemplo. Ontem muitas pessoas aceitaram Jesus nas igrejas aí. Você acha que ontem um criminoso que aceitou Jesus, um camarada que vivia na farra, na embriaguez, na vida louca, você acha que ele aceitou Jesus ontem? Foi feita uma lavagem cerebral dele, ele se esqueceu de tudo que ele praticava? Você acha que hoje ele não sente motivações pelo pecado novamente? Claro que sente. Porque Deus não fez uma lavagem cerebral nele. É uma decisão de fé, de perseverança, se ele vai continuar perseverando e buscando o Senhor. Se ele decidir buscar o Senhor, ele vai buscar o conhecimento que vai anular essa natureza pecaminosa dele, que vai sepultar de uma vez por todas essa natureza pecaminosa dele, porque a natureza de Deus vai entrar nele, que é o pensamento de Deus, o pensamento da palavra, o conhecimento da palavra. Esse é o novo homem. Você entende? Quanto à antiga maneira de viver, a maneira racional. Fortes instruída vos despide do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ali. Meu querido, o velho homem não pode agradar a Deus. A velha mente, eu vou mudar para a velha mente. A velha mente não pode agradar a Deus. Você precisa receber uma substituição de mente, de mentalidade. E para isso, você tem que receber a palavra, o ensinamento da palavra. Você tem que buscar a palavra. Você tem que ser consciente do que lhe pertence, de quem você é, do que você pode, do que você tem. E da onde você está. Pela fé. Quando essas verdades estiverem dentro de você, você falará pela palavra, agirá pela palavra, avançará na palavra e recuará na palavra. A palavra vai ser o seu guia, a sua bússola, porque você é uma nova criatura. O homem da velha natureza, o homem da razão, o homem do raciocínio lógico, ele vive pelos seus sentidos. Ele vive pela razão que o mundo oferece. O homem espiritual não, vive pela palavra de Deus, porque essa é a mentalidade dele. Isso é uma nova criatura. Quando nós aceitamos Jesus, Deus nos considera nova criatura. Mas aí o tempo se passa e Ele espera que nós venhamos nos tornar pelo conhecimento dEle. Se uma pessoa aceitou Jesus ontem e Jesus voltar hoje, essa pessoa vai, porque Deus vai julgar que não houve tempo para ela ser transformada. Mas se você aceitou Jesus há 1 ano, há 2, há 10 e continua com a velha natureza, a velha mentalidade, coitado de você. Você entende isso? Porque já há tempo suficiente para você receber esse novo homem, para você ser transformado na sua alma, para você receber a redenção por natureza. É isso. Você entende? É exatamente isso. Então ele disse: os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, que é com a palavra, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aqui está a libertação dos maus desejos. Aqui está a libertação dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, da vontade de voltar ao pecado. Aqui está a libertação de tudo isso.
É você buscar a orientação do Espírito, da palavra de Deus, a verdade que liberta. As pessoas estão ignorando, não têm conhecimento, ignorando não. As pessoas não têm conhecimento da justificação do Espírito, que é a recriação do homem, e a justificação da natureza. Elas não são conscientes desses dois processos de salvação. Justificação no Espírito, que é a vida que recebemos, e a transformação da alma, que é da mente. Elas não têm consciência disso, mas elas querem dar o terceiro processo, que é a justificação do corpo, o comportamento acertado. Elas ignoram as duas. E o que é ensinado para a igreja hoje é o comportamento acertado somente. Elas não podem dar o comportamento acertado, a justificação no corpo. Por quê? Porque a justificação no corpo, o comportamento acertado, é resultado de você crer que você é uma nova criatura e que a sua alma é renovada. É resultado. Se comportar da maneira que Deus quer é resultado dos dois primeiros processos. Se as pessoas não conhecem os dois primeiros processos, elas estão recebendo apenas um ensinamento para elas se comportarem perfeitamente, mas elas não vão se comportar. Por quê? Porque elas não têm a raiz desse comportamento, que é os dois primeiros entendimentos da obra redentora de Cristo. Eu vou dar um exemplo para você compreender. É como se me chamassem hoje para fazer uma cirurgia em alguém. Você acha que eu teria sucesso nessa cirurgia? Eu ia matar o camarada. Era. Por quê? Não, mas tu tem que se comportar, tu tem que fazer essa cirurgia com êxito. O camarada me incumbisse disso. Olha, Márcio, tu tem que fazer essa cirurgia hoje, tu tem que fazer com sucesso. Vamos lá. Você acha que eu ia pegar o bisturi e eu ia acertar? Claro que não, porque eu sou um pastor, eu vivo pela fé, eu prego a palavra, eu não sou um médico cirurgião. Mas aí o camarada diz assim, eu vou te dar 10 anos, e tu vai estudar 10 anos, medicina e sobre cirurgia. Aí eu estudo 10 anos e eu me formo como médico cirurgião. Você acha que agora eu teria sucesso na cirurgia? Claro que teria, não é verdade? Porque eu aprendi, eu me qualifiquei ali naquela área. Nós precisamos ser qualificados na área espiritual. Nós precisamos ser bons obreiros, que maneje corretamente a palavra, que não tenha do que nos envergonhar, porque temos conhecimento da área que pregamos. Você entende isso? Aleluia. Nós precisamos viver isso, nos qualificar na palavra de Deus, invertir o nosso tempo na palavra de Deus, e nós vamos ter conhecimento de quem nós somos. Nós vamos receber essa transformação e o nosso comportamento vai ser acertado. Já não vai ser mais um esforço acertar. Já não vai ser mais um esforço fazer o que é correto. Já não vai ser mais um esforço viver a verdade, viver a santidade, porque isso é fruto. Isso é Deus que produz em nós, uma vez que nós estamos querendo a revelação da palavra dele. Você entende isso? Somos justificados no Espírito. Precisamos ser justificados na mente. Substituir a velha natureza pela natureza de Cristo. E o nosso comportamento será o quê? Perfeito. Deus já fez esta obra
para que isso se manifeste em nós. O problema é que a igreja não está interessada em viver isso. Esse é o problema. O sacrifício de Cristo já nos libertou da natureza do pecado. Nós só precisamos conhecer e viver o conhecimento da obra de Cristo. E a natureza do pecado vai para o inferno. Você entende isso? Mas se você não conhece, você não pode viver isso. A natureza do pecado permanece. A libertação é para pessoas verdadeiras e que buscam a sua motivação em Deus. Você está entendendo? A nova criatura é para aqueles que priorizam Deus acima de tudo e de todos. É o coração que Deus julga. É o coração. É os que se voltam verdadeiramente para Ele. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando não tiver nada no seu coração acima de Deus, você priorizará Ele, a palavra dEle, o ensino dEle, a vida com Ele. Significa que você vai buscar a sua conquista terrena, sim, mas isso não está acima de Deus. E ele prossegue, versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem é uma pessoa com a mentalidade da carne? Uma pessoa que não crê que está curada, porque a palavra afirma, porque ela não crê na palavra. Por que as pessoas não creem que estão curadas? Porque a palavra não significa nada para elas. Não significa. Você está entendendo? Porque o que diz que você está curado não é o pastor Márcio, não, é a palavra. Só que não significa nada para você, a mentalidade é morta que você está vivendo. O que é que desencadeia as tuas bênçãos? O princípio de semeadura, mas não significa nada para você. Você vive na mentalidade morta, uma vez que a mentalidade do Espírito não significa nada para você. Você entende isso? Quem é que nos incentiva a congregar para crescer? Para termos maturidade juntamente com todos os santos, a palavra, mas isso não significa nada para as pessoas hoje. As pessoas estão desprezando a palavra de Deus, a mentalidade espiritual, e estão se agarrando só à mentalidade carnal. Aí depois quer vencer, aí depois quer oração por isso, por aquilo, quer oração pelo milagre. Como é que pode? Se você vive na mentalidade da carne, na mentalidade natural, você não vai nem ter fé que a minha oração Deus ouviu. Você não vai ter fé. Você não vai se agarrar na minha declaração, porque você vive na mentalidade carnal, não me vê como um homem que tem a unção de Deus. Pode até ter a opinião de que vê, mas de fato não vê. Você está entendendo? O que acontece é que a maioria da igreja hoje tem a opinião que tem fé, mas de fato não tem fé. Ter uma opinião é uma coisa, filhinho. Viver de fato é outra. É isso. A pessoa ignora Deus, some da igreja, some dos cultos, some de tudo. Daqui a pouco tem uma tragédia. E, pastor, ore por mim, determine. Não adianta, meu amigo. Você está cheio de carne, cheio de razão. Teu espírito está fraco, é necessário você passar um bom tempo na palavra, ouvindo a ministração, congregando, se fortalecendo no espírito. Aí o teu espírito vai conceber o que a palavra diz.
aí o teu espírito vai conceber. O que acontece é que o espírito das pessoas está tão faminto e tão fraco, tão seco, que não consegue mais conceber o que Deus diz em sua palavra. As bênçãos espirituais é para aqueles que estão com o espírito vivificado, fortalecidos pelo ensinamento, pela palavra de Deus, pelo culto. Você está entendendo? É isso. O camarada diz: eu não preciso estar na igreja todo o tempo para ser salvo, eu continuo aqui servindo a Deus, Deus sabe do meu coração. Essa pessoa está com a mente só carne, só razão. A alma dela precisa de renovo. A velha criatura está ressuscitando. Essa pessoa está em perigo, está em estado de emergência. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Porque a recompensa na sua vida é das suas decisões. As nossas recompensas vêm pelas nossas decisões. Não culpe ninguém do que você tem recebido. Foi a sua decisão que trouxe isso. A mentalidade da carne é morta, não presta para nada. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é a palavra. Quando uma mente é cheia da palavra de Deus, essa alma está renovada. A natureza de Deus está habitando nessa pessoa, porque a natureza de Deus não é nada mais, nada menos do que a sua própria palavra. Você entende isso? A palavra de Deus é a natureza de Deus. Porque Deus é a sua palavra. Natureza, filho, é pensamento. Você entende isso? Natureza é pensamento. Existe natureza carnal e natureza espiritual. Pensamento secular e pensamento santo da palavra de Deus. Qual você está vivendo? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Presta atenção. Uma pessoa vazia do conhecimento de Deus, ela pode agradar a Deus? Claro que não pode. O comportamento dela é errado. Olha o que é que o Paulo disse em Romanos 12. Ele disse assim: irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Presta atenção. O Paulo estava dizendo: olha, eu queria que vocês tivessem um comportamento santo para Deus. É isso. O camarada, ele não entende isso aqui, aí ele prega: a igreja tem que se comportar em santidade. Tem. Mas para a igreja se comportar em santidade é necessário ela receber o ensinamento da justificação do Espírito e da transformação da alma, da natureza dela. Esse que você está recebendo hoje. Tem que receber a plenitude de Cristo. Porque comportamento é resultado, não é obrigação. Se comportamento for obrigação para você, então você está vivendo obras, não a fé. Você vai cansar e vai desistir do bom comportamento. Porque o comportamento que permanece perfeito, santo, é o que é fruto. Resultado do entendimento, da transformação na alma e no espírito. Você entende isso? Você está entendendo? É que nem uma máquina de produção. Se ela não estiver as engrenagens lá dentro, todas, ela não pode funcionar e produzir o resultado. Ela não pode. Se uma máquina estiver quebrada, ela não produz o resultado. Assim é o ser humano. Se o ser humano está quebrado no espírito e na alma, ele não produz resultado.
a palavra de Deus, aperfeiçoa o ser humano no espírito e na alma, e o resultado é justiça, santidade, proveniente da verdade, que é o conserto do ser humano. A verdade é Jesus Cristo. Você entende? Olha o que ele disse. Ele disse: eu quero que vocês apresentem o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável. A igreja tem que ter um bom comportamento, mas olha o caminho que ele ensinou para ter isso. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, a mentalidade humana, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Presta atenção. O Paulo está dizendo para essa igreja: vocês darão um comportamento santo, agradável e perfeito. O vosso corpo será santo, agradável e perfeito a Deus, uma vez que a mente de vocês forem transformada. Você entende? Aí o camarada não entende e diz: olha, você tem que se comportar perfeito. Tem, mas como resultado e não como obrigação. Como fruto, não como obra, esforço. Porque esforço, o camarada vai cansar. E quando ele cansar de estar vivendo em perfeição, ele vai voltar ao pecado. Mas alguém que é transformado no interior, nunca cansará de viver a verdade e de se comportar perfeitamente em Deus. Você entende isso? Justificação do espírito, justificação da alma, e o resultado, justificação no corpo. Palavra do Senhor.